Inclusive em Brasília, essa sessão da CPI que debate o crime organizado teve uma audiência de peso. O Pedro Nascimento acompanhou isso de perto. Ô Pedro, muito boa tarde. Quem é que participou hoje aí? Quem é essa pessoa, na verdade, que não compareceu ao encontro, que estava marcado, mas não foi? Boa tarde, amigo. Muito boa tarde, William. Boa tarde também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Pois é, a sessão da CPI do crime organizado começou oficialmente nessa quarta-feira, né? Com essa ausência importante. O promotor de justiça de São Paulo, Lincoln Gakia, que prestaria depoimento hoje, acabou não comparecendo. Lincoln Gakia, que é um nome importante no combate ao crime organizado em São Paulo, especialmente por conta da sua atuação frente ao PCC. A expectativa é que ele seja ouvido na próxima semana. Quem participa da reunião dessa quarta é o diretor de inteligência penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, é a Senapen, né, que é mais conhecido por essa sigla, Antônio Glauter de Azevedo Moraes. Durante essa participação, ele detalhou à comissão como está sendo estruturado o monitoramento dentro do sistema prisional brasileiro. O clima da reunião, William, foi marcado pelas discussões sobre essas pautas que a gente tem dentro do parlamento agora, entre elas o PL antifacção, né, que foi aprovado ontem pela Câmara dos Deputados. No Senado, há uma pressão por mudanças nesse texto, inclusive o senador Rogério Carvalho, que é do PT, criticou o texto que foi aprovado pelos deputados, diz que vai cobrar ajustes do relator, que é o mesmo relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, e a estratégia é alterar pontos sensíveis, né, sem mexer exatamente no mérito do texto, para evitar que esse projeto ele volte para a Câmara dos Deputados. Bom, mas falando sobre a CPMI, né, o presidente da comissão, o senador Fabiano Contarato, ele disse que deve aprovar ainda nessa semana os requerimentos para convocar governadores na primeira semana de dezembro, governadores de São Paulo, do Rio e também ao todo de 11 estados, incluindo o Distrito Federal. E aí, ao comentar como é que foi esse depoimento dessa quarta-feira, né, Contarato afirmou que a oitiva acabou expondo a falta de informações básicas sobre o sistema prisional brasileiro, que, segundo ele, impede qualquer planejamento de ações de segurança pública. De Brasília, Pedro Nascimento. Então, o Lincoln Gakia é um cara, um dos mais respeitados aqui na área de segurança pública quando você fala de enfrentamento, principalmente ao primeiro comando da capital, o PCC. É um homem que tem a sua vida, né, já em risco há muitos anos, vive sob escolta. O PCC já jurou esse homem 200 mil vezes de morte. O deslocamento dele não é uma coisa fácil, porque você precisa sempre preparar, né, o deslocamento do Gakia. Agora, ele tem muito a contribuir nessa sessão da CPI, porque ele pode trazer uma realidade que muitos parlamentares desconhecem, do dia a dia, né, desse enfrentamento às organizações criminosas e as dificuldades que nós temos dentro da legislação ou dentro do aparato de segurança pública, né, dentro do modelo que a gente vive hoje, para poder enfrentar o crime organizado que foi mudando ao longo dos anos e hoje está enraizado como o professor Alessandro Visacro, né, fez uma observação muito importante. Ele falou: o Brasil não é um narco-estado, na verdade é um estado criminoso, em função de todas as características, dos 8 passos que ele acaba enumerando, né, dessa atuação do crime dentro do país. Um deles é o controle de território, é a influência na política, entrando dentro do Estado e ditando regras. Então, o Alessandro Visacro, eu vou até marcar uma entrevista com ele para ele explicar melhor isso para a gente aqui no Itatiaia Agora.